nem discos voadores. São objetos voadores não identificados. UFO. Não. Então fica assim. Sim, ok. Aqui, Ok? eu trouxe aqui, a título de auxílio memória, Certo. até vou espalhar aqui. Pode, à vontade. Esses copos não estão enquadrados não, né, Sérgio? Não, tá bem no corpo dele. Tá? Mas vem como diferença, Zé? Prefere que tire? Não? Sem problema? Ok. Então tá, então organiza e a gente começa. É rápido. Não, pode ficar à vontade. O senhor é que calcula isso. Tá? Isso é para auxiliar, Pode. e até ajuda A conduzir direcionar, né? Lógico. a entrevista para para... daquela forma. Eu já vou trabalhando nas imagens do senhor aí. Forma, dimensão, sustentação, produção, luminosidade, aceleração. Por exemplo, ao invés de entrar nessa matéria desse jeito aí, Certo. eu deixaria para o Pro fim, final. Tudo bem. por um motivo. Quem não compreender esse início Não entende vai nada. estranhar e o que eu falar não vai valer nada. Tá legal. Então, eu perguntaria, por exemplo, por que que os UFOs, primeiro, se eles existem, e se existem provas, por que que o estudo sobre eles é disseminado através do mundo todo? Por que que eu me envolvi nessa matéria? Coisa assim. Tá ok. Então vamos começar como o senhor se envolveu, e aí o senhor fala um pouco da biografia do senhor, só para a gente registrar formalmente. Nome. Aí você pode fazer perguntas Sim, objetivas. certo. Sim, vamos lá. Tá ok? Ok. Então, começando, professor, Eu tô com tosse. pode ficar, ele está regulando aí por ali. Fale um pouquinho da vida do senhor, exatamente o que o senhor fez, como que o senhor começou essas pesquisas, como o senhor enveredou por esses caminhos aí da ufologia. Bom, a minha vida em si foi uma vida comum, as mais comuns. Nascido em Belo Horizonte, filho de pai médico e com a família de numerosos irmãos, um clima sério, honesto. Então, assim crescemos. Eu sou um dos 14 filhos. Sou do meio, em termos de idade. A partir daí fui para o colégio, como todo mundo. No meu caso foi interno, porque era muita gente em casa. E fiquei 5 anos frequentando ótimos colégios em regime de internato. E nessa altura, aos 15, 14, eu já me interessava em acompanhar a guerra que se desenvolvia naquela época. Acompanhava através do raio de onda curta, dos jornais. Eu sempre tive vocação para acompanhar esses fenômenos assim, molares, globais. E a guerra é uma coisa seríssima, me chamou a atenção. E nesse contexto, me chamou a atenção particular a aviação de guerra, a aviação de combate. Daí, a acentuação das minhas leituras a respeito, das minhas reflexões a respeito da aviação de combate. Eu procurava acompanhar tudo que ocorria nessa área e em outras também. Isso, por exemplo, é que justifica aquele álbum que eu dei para Cristina, Aviação de Combate. Porque eu era jovem ainda, depois de terminado o colégio, eu me candidatei a ser piloto de combate na Força Aérea Brasileira.
mas na área da reserva, não de oficiais da ativa, oficiais de reserva. E a FAB, como vários países do mundo, precisavam naquela altura, com urgência, de formação de pilotos para repor as numerosas baixas da guerra ocorridas no Teatro da Europa e no Teatro do Pacífico contra o Japão. Assim, eu consegui ser selecionado, treinei como se fosse para combate. Mas não fui ao combate, nem minha turma, porque nessa altura a Guerra da Europa já tinha terminado, quando terminou o meu curso, e a Guerra do Japão terminou de forma brusca, inesperada, devido aos bombardeios atômicos, que foram para todo o mundo um fator inesperado na guerra. Os japoneses então se renderam subitamente, acabou a guerra no fronte do Pacífico também, e por isso não fomos convocados para combate. Mas ainda assim o treinamento foi completo aqui no Brasil. E esse álbum exatamente reproduz os acontecimentos e as sensações que, como jovem, pós-adolescente, eu e meus colegas tivemos durante esse treinamento. Mas isso me agudizou a atenção para tudo que voasse. E quando em 52 eu li as primeiras repetidas notícias sobre avistamento de objetos aéreos estranhos, eu lia, relia e refletia, achando que aquela descrição apontava para aparelhos muito esquisitos, muito diferentes de qualquer aeronave conhecida ou imaginada. E assim, aos poucos eu fui me aprofundando, mas sempre cautelosamente, sem nenhum preconceito. E passei por todas as fases que os chamados ufólogos passaram. Primeiro achando que os discos, se existissem, seriam armas desenvolvidas aqui mesmo na Terra. Ao longo do tempo, essa hipótese morreu de morte natural, por falta de nutrição, diante das características demonstradas por esse aparelho. Eles superavam tudo. Então, a minha hipótese saltou lá para o espaço, como outros também. Se não são daqui, são de fora, óbvio. Se são de fora, seriam de outros planetas habitados. Quem sabe Marte mesmo, naquela época se admitia ainda. E assim foi evoluindo o meu pensamento. E em 54, já convencido da seriedade do assunto, eu reuni um pequeno grupo de interessados, até com dificuldade, porque o ceticismo era muito grande. E fundei o CICOANE, que é o Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados. Esse centro existe até hoje e nesse ano de 2004 está comemorando o seu 50º aniversário de fundação. Foi o primeiro da América Latina, sendo que o segundo foi argentino. Depois vieram outros aqui no Brasil, no México. Enquanto isso, a Europa já tinha alguns grupos organizados. A América também. Entrando em correspondência com esses grupos,
Isso ainda mais me fortaleceu a crença de que o assunto era estranho, mas sério assim mesmo. Então, em 54 mesmo, fundado o Sicoane, nós começamos a investigação de campo. Sabe o que é a investigação de campo? Existem duas grandes ramas. Investigação de campo é a captação de dados, a análise de dados colhidos nas mais diversas áreas. Não é em campo rural, não. E outro grande ramo é a investigação bibliográfica, porque naquela altura já se produziam numerosos boletins e até livros sobre o assunto UFO. E aquilo foi muito convincente para mim, principalmente a investigação de campo, porque nós tivemos, o Sicoane teve a sorte de, em 54 mesmo, ano de sua própria fundação, ele deparar com ocorrências em Belo Horizonte mesmo, numerosas e convincentes. Algumas delas estão relacionadas nesse pequeno álbum que eu entreguei a Cristina. E eu próprio vi, de forma não tão nítida quanto outros, que viram de perto. Então, esse resultado dos dados obtidos no campo, de pessoas de profissões variadas, faixas etárias dos dois sexos, faixas etárias variadas, de localização variada. Isso me causou uma impressão muito forte, porque estava claro, através dos relatórios escritos e falados, que aquela coincidência, aquela coerência apresentada pelos interlocutores, pelos entrevistados, não podia ser fruto de fantasia, mesmo porque uns não se conheciam, não conheciam uns aos outros, nem se comunicavam. E ao descrever e desenhar os seus avistamentos, havia grande coerência. Então, eu imaginei, ou existe um novo tipo de fenômeno mental, tipo alucinatório, delírio alucinatório, para explicar essas coincidências, ou o fenômeno existe mesmo, independente da sua estranheza. E assim foi que começamos a fazer o trabalho, que resultou depois em ampliação mediante viagens. Antes, o meu trabalho e do grupo era restrito quase exclusivamente a Belo Horizonte. Eu não tinha veículos, nem meios para sair, nem tempo. Eu trabalhava às vezes 10, 12 horas por dia. Então, nos fiapos de tempo que sobrava, eu ia fazendo entrevistas aqui mesmo em Belo Horizonte. E dentro de pouco eu posso mostrar a vocês alguns exemplos, se a Cristina me emprestar o catálogo que está com ela. Bom, acho que já tem, né, assim, pra gente com uma conversa, já tem bastante coisa. Eu queria começar então um pouco a quebrar com perguntas, para o senhor ficar mais à vontade. Desses relatos todos, cuidado com as luzes aí, vai cair no tempo todo. Desses relatos, dessa experiência, desse início e tudo, então a gente podia começar assim, exatamente como o senhor propôs. Existe formalmente, tecnicamente comprovado a existência de UFOs? Essa é a primeira. E se, como eles se apresentam, aparentam, forma, essa coisa formal? Essa sua pergunta é que eu queria deixar para o fim, porque a sua resposta é extremamente complicada e só pode ser dada a nível de hipóteses,
Não há comprovação. E depois eu posso explicar ou tentar explicar por que não existe comprovação da existência objetiva e concreta deles. Então vamos começar assim do geral então. Por exemplo, existe, né, assim, nos filmes, cinema, na arte, na literatura e em vários, né, livros publicados, no estrangeiro principalmente, essa ideia lá dos casos concretos, por exemplo, nos Estados Unidos, na região lá, a famosa Área 51. O que o senhor poderia falar para a gente pegar um macro e depois Eu começo descartando da nossa conversa a famosa Área 51. Porque a existência dela, como base operacional de UFOs, é muito questionável. E sempre preferi obter dados diretamente das testemunhas, ao invés de acreditar em teorias e hipóteses que vêm de fora sem fundamentação convincente. É o caso da Área 51 e outros. Pois é, diante disso, por exemplo, tem essa ideia. Quais os casos, por exemplo, mais comuns de que os especialistas, no caso dos ufólogos, duvidam de veracidade? O senhor conhece, além da Área 51 e outros? O que provoca dúvidas quanto à veracidade de alguns casos, é isso que você falou? Bom, aí há vários motivos. Um deles é o nível de informação de quem avalia. A gente que está tão por fora, independente do seu nível de erudição, há pessoas que estão tão por fora do assunto, que quando falam, emitem apenas palpites. Como é, por exemplo, o palpite sobre um jogo de futebol. Quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Não vale nada. Agora, existem outras razões. Uma delas, a principal, é que esse fenômeno está nos castigando porque ele atua de forma inteligente, enganadora, confundindo a mente dos próprios pesquisadores, quanto mais aqueles que estão desinformados. E agora, depois de tantos anos, eu estou convencido de que eles fazem essa confusão de propósito, para nos pegar de surpresa no momento oportuno que eles marcarem. São táticas que eles usam, as quais a psicologia ajuda a esclarecer. Não esclarece, mas ajuda. E como sou psicólogo, entendo um pouquinho de psicologia, eu pude refletir mais detidamente sobre essas táticas. Eles estão aí nos enganando. Ora, se apresentam ostensivamente, quase numa espécie de striptease, de forma a não deixar dúvida naqueles que os veem. Mas, na maioria das vezes, eles agem de forma surretícia, sorrateira, é até traiçoeira. Então, esse aparente paradoxo eu explico da seguinte maneira. Como o fenômeno em si é extremamente estranho ao ser humano, eles precisavam ganhar credibilidade de um certo número de seres humanos. Eles precisavam convencer de forma contundente que eles são reais. E por isso faziam os tais striptease. Aparecer em número grande, com nitidez,
para grupos ou pessoas isoladas e depois repetir, depois somem. Aí ficam provavelmente observando a nossa reação de humanos. Somem, continuam praticando as suas artes, depois voltam a essa demonstração explícita, ostensiva, depois voltam ao segredo. Mas o que predomina no comportamento deles, sem dúvida nenhuma, é o segredo, é o engano. De vez em quando eles aparecem de forma ostensiva, só para garantir que eles são dignos de crédito. Mas como a maioria não vê, são um núcleo muito pequeno da humanidade, fica suscetível a esse tipo de experiência ostensiva, quase palpável. E como o senhor definiria, pelos vários relatos das testemunhas das pessoas que o senhor entrevistou e até mesmo o senhor disse que vivenciou, né, do caso de vivência, de contato, de avistamentos que o senhor mesmo presenciou, como que o senhor define esse contato? Como que você definiria isso, ou as pessoas definiriam esse contato? Como assim? Desses seres, esse contato. Como definiria o contato? Esses contatos. Como as pessoas dizem que Ué, é mais comum. O que a gente chama de contatos é mais observação visual, às vezes acompanhada de outras manifestações sensíveis, como ruído, às vezes, como cheiro, às vezes, e também como marcas no solo, às vezes. Mas na maioria são observações visuais rápidas, imprevistas para o observador, mas ainda assim contundentes devido à sua proximidade e à nitidez dessas aparições. Vez por outra, raramente uma foto. Uma foto, outra é digna de crédito. Enquanto, na maioria das vezes, elas são passíveis de dúvida. Mesmo porque os artifícios, como vocês sabem, que são passíveis de serem usados na fabricação ou distorção de foto, esses artifícios são muito numerosos. Você quer que interfere? Desses relatos, dessas testemunhas, desse trabalho todo que o senhor fez durante muito tempo, o que mesmo? O que define para essas pessoas, o que elas dizem, né, dessa estranheza? O que é estranho para elas? Como elas definem isso? Na medida em que o fenômeno é estudado em certo nível de profundidade, os estudiosos vão encontrando o que se chama uma síndrome de estranheza relativa aos UFOs. Síndrome, no meu entender, é um conjunto de sintomas. Não é um sintoma só que forma uma síndrome. É um conjunto de sintomas que se organiza e se direciona no sentido de particularizar a verdadeira natureza de um fenômeno, seja que tipo for, atmosférico, seja de que tipo. Por exemplo, na medicina, o médico não pode chegar a um diagnóstico se a pessoa chega e fala: eu estou sentindo dor de cabeça, e fica só nisso. É um sintoma, porque a dor de cabeça pode ter múltiplas causas. O médico não pode embarcar na primeira ideia que ele tem. Ele tem que investigar. Eu ouvi vários relatos nesse livro
exatamente desse fenômeno dor de cabeça em várias pessoas. Como? Mas isso é outra coisa, eu estou dando. Sim, pois é, Eu mas estou essa fazendo uma experiência, analogia. essa referência, por exemplo, no procedimento natural da pessoa, físico. Eu fiquei curioso sobre isso nós falaremos agora no fecho. O que eu estou fazendo é uma analogia para esclarecer mais esse conceito de síndrome. Quando eu citei o médico, que todo mundo já foi a médico e sabe, quase todo mundo já teve dor de cabeça. E o médico não pode dizer prontamente, a sua dor de cabeça tem tal ou qual causa. Ele vai investigar no seu campo clínico e vai compor o quadro com investigações diversas, inclusive de laboratório, e vai procurar outros sintomas que eventualmente se correlacionem com a tal dor de cabeça. Ele então está fazendo o que a ciência faz de um modo geral. Ela não diagnostica nenhum fenômeno, não explica nenhum fenômeno com base em poucos dados. Ela vai captar, tanto quanto possível, numerosos dados sobre aquele fenômeno e, como no jogo de paciência ou quebra-cabeça, ela vai tentar relacionar os dados que têm coerência e, às vezes, abandonar os dados dissonantes ou incoerentes, no sentido de achar o significado para aquela doença, para aquele fenômeno, e aí ele pode diagnosticar, ou seja, descrever. Então, a abordagem quanto aos UFOs não difere disso. O que eu fiz e outros é sair a campo, captando dados tão fidedignos quanto possível. E depois procurando examinar se existem conexões entre a grande variedade de dados. O que está aqui, por exemplo, exemplifica como o fenômeno é mais detectado visualmente, então vem a questão da forma. Que forma tinha? A dimensão. A avaliação dos meios de sustentação na atmosfera. No caso do avião, por exemplo, todo mundo sabe que são as asas. A propulsão, que normalmente produz ruído. E tem também suas limitações. Cada motor tem a sua potência máxima. A luminosidade, se é igual ou tem conotações estranhas. A velocidade, se ela se enquadra dentro das velocidades conseguidas pelo homem para as aeronaves, ou se extrapola. Se extrapola, quanto de extrapolação? Outra coisa, a variação dessa velocidade em termos de aceleração positiva ou aceleração negativa. Por exemplo, você fala, a coisa estava perto de mim. Aí, sem fazer ruído, aquela coisa levantou, voou verticalmente e foi diminuindo de tamanho com uma velocidade inacreditável. Tudo sem fazer ruído. Então, nesse caso, nós já temos de estranha a forma, que a coisa, por exemplo, era quadrada. O mais comum, o que tinha de mais comum dentro dessas características básicas? A forma, o que era predominante nos relatos? Não, isso a gente tem, eu estou falando sobre a análise de cada caso. São variadíssimas as formas, eu dei apenas um exemplo. Se é uma forma quadrada ou retangular, cadê as asas? E a dimensão? É o tamanho de um caixote. Não cabia nem ninguém. É outra coisa estranha. Ou então era o tamanho de um navio. Navio voando. A sustentação, as asas,
Ele não menciona asa, não tinha. Não tinha asa. Mas ele parou no ar, ele parou. Às vezes para horas, sem fazer ruído, sem asas, sem nada. Então nós já temos reunidas várias características estranhas, conjugadas num único perfil. Depois a maniabilidade. Ele falou, olha, quando ele chegou a determinada altura, ele fez um movimento em linha reta, ele quebrou o ângulo, não fez curva não. Ele chegou lá em cima e foi direto para a esquerda, para a direita. Ou então, ele foi para a direita, depois foi para a esquerda, sem frear. É como se fosse um facho de luz no teto de uma casa. Coisas são estranhas. Nenhuma aeronave faz isso. Então, daí para frente, não tem ruído. Depois, quanto tempo ele ficou? Tem casos que fica 5 horas em cima da cabeça da pessoa. Um aparelho pequeno. Cadê o combustível dele? O espaço para caber combustível. Não é combustível comum, não caberia ali. A autonomia de voo, portanto, é outro nível de estranheza, característica estranha. O raio de ação aparece lá no Nordeste, vai desaparecer lá no Sul em menos de 20 minutos, com a mesma descrição. Um raio de ação muito alto, o teto de serviço é a altura a qual uma aeronave pode atingir, teto de serviço. Quanto mais alto o teto de serviço do avião, mais disso que ele encontra. O senhor teria um caso específico, dentro de tantos, pensando assim que isso é um mosaico muito complicado, uma variedade muito grande, um que o senhor interessou de perto, por exemplo, que o senhor pudesse dar para a gente, pensando nessa relação com as pessoas que vão estar ouvindo e vendo isso sem causar mais estranheza ainda, porque aí não tem informação nenhuma sobre. Então, por exemplo, com essas características, qual é a forma? Porque tem tantas descrições e ao mesmo tempo o senso comum. O ET é isso, aquele formato, televisão, cor verde, portanto a relação antiga com o marciano, não sei o que, o marciano é verde. Então, da onde vem isso? E se tem um caso que o senhor pudesse dar algumas características experimentais mesmo, que o senhor vivenciou, viu, analisou, pudesse descrever para que a gente tivesse um perfil, que seja um só, como modelo e exemplo. É difícil achar, porque a variação da atividade deles é de tal forma estonteante que é difícil achar um caso como um paradigma central e único. Mas eu insisto, na medida em que você reúne a grande quantidade de casos, você vai chegando à conclusão de que as características dele, estranhas, convergem para o traçado de um perfil básico, ainda que não muito nítido. Por exemplo, forma varia, achatada, octogonal, linear. Outra coisa, dimensão varia de poucos centímetros até centenas de metros. Então é muito difícil você pegar um como paradigma. Nós temos alguns que ilustram. O importante no caso, eu insisto, é pegar, pinçar daquela confusão enorme de dados, os dados dos relatos mais dignos de crédito e juntá-los para ver se a orientação das características segue um rumo. E segue. É um perfil básico. Eles têm capacidade superior em velocidade, em maneabilidade ou agilidade. Eles não demonstram possuir, na maioria das vezes, propulsão que seja audível, que seja visível, motores, nada. E assim por diante.
Então você vai formando um perfil. Velocidade, maniabilidade, propulsão, sustentação. A maioria não tem asa, nem toquinho de asa. Como é que eles sustentam na atmosfera? Formas mais variadas. Algumas até a gente poderia chamar de ridículas. Sabe? Por aí isso não pode existir, mas... Pensando só no senso comum, exatamente as pessoas mesmo que não têm informação nenhuma, aí independente se acredita ou não, e aí exemplificando como a gente tinha comentado, mesmo que saia um pouquinho, mas, por exemplo, como um caso específico, aqui em Minas, essa coisa de Varginha. O que tem de concreto de Varginha? O que tem de referência? O que o senhor sabe? O que você estudou? Tentar, qual é o perfil dessa região específica, desse famoso ET de Varginha? Eu posso escolher um que eu investiguei com muito afinco, eu e o grupo, e que tem muito mais validade e credibilidade que o de Varginha. Mas eu gostaria que se o senhor tivesse mesmo crítica à relação de Varginha, como o senhor vê, porque é importante, porque esse é o senso comum, existe lá em Varginha, não vai, vira uma festa, um espetáculo. Eu queria como que o senhor entende esse fenômeno Varginha, por exemplo? Eu entendo como a manifestação de alguns seres que estão subindo cada vez com maior frequência do fundo da Terra até a superfície. E não são seres extraterrestres. Eles podem até ser transportados por disco voador, porque os próprios discos voadores podem ser fabricados por civilizações interioranas. E eles tripularem essa. Mas não vêm de outro planeta. Eles são seres, como de Varginha, que demonstram uma razoável dose de adaptação ecológica com as condições vigentes na Terra. Por exemplo, ele não tinha aparelho para se proteger de pressão, de respiração, de composição da nossa atmosfera. E dificilmente um ser biológico de qualquer planeta poderia se apresentar assim, desnudo, respirando o nosso ar, olhando, sem proteção ambiental. Por exemplo, o astronauta morre em segundos. Se ele tirar o vestuário lá na superfície da rua, ele morre em poucos segundos. Porque ele leva o ambiente terrestre dentro do seu vestuário, que é caríssimo, mas tem regulagem de temperatura, de pressão, de composição do ar, tem tudo. Alguns tripulantes dos UFOs são apresentados com essa semelhança. Vêm vestidos de escafandros ou de alguma proteção parcial, mas parcial. Mas é um caso, senhor, que o senhor gostaria de relatar? É um exemplo. É um dos primeiros casos investigados que eu chamo bebedouro, porque ocorreu. Ele ocorreu numa zona rural próxima a Belo Horizonte, município de Matozinhos, em 1969. E esse local no meio do mato se chamava Bebedouro. Então, o rapaz, que na época era soldado da Polícia Militar e era aficionado pela pesca, foi aproveitar o domingo para pescar na lagoa onde habitualmente ele ia. Domingo ensolarado, 3 horas da tarde, ele tem a surpresa de, pelas costas, sofrer a aproximação de seres estranhos. Primeiro recebeu um jato, que no início parecia ser de fogo, mas era de luz, no joelho direito. Recebido esse jato na perna, ele dobrou os joelhos, impotente, e vieram 2 seres
pequenos que o agarraram pelas axilas e o carregaram rumo ao aparelho que estava a alguns metros à distância. No meio do caminho, ele deparou com um terceiro personagem, aquele que deu o jato de luz. Estava armado, mas uma arma totalmente diferente. Foi levado para o aparelho, que era tosco, primitivo, incrivelmente primitivo. Introduzido lá, foi empurrado para um banco, não tinha nem perna esse banco. E lá, os dois, com o acréscimo do terceiro que ficou para trás, o rodearam e com linguagem estranha estavam comentando muito animados, como se estivessem contentes com a captura. Então, raptaram o rapaz. Ali sentado, ele sentiu, puseram um capacete na cabeça dele. Esses seres tinham 1,30 m, 1,35 m cada um. Eram vestidos de uma roupa de aparência dura e lisa, de cor cinza, sem costura. E tinha um capacete avulso, desligado da roupa. Cada capacete com 2 furos correspondentes aos olhos dele. Portanto, não havia vidro, não havia proteção ambiental. Era gente que respirava a nossa atmosfera. Levaram esse rapaz para um lugar desconhecido. Ele sentiu o impulso do aparelho voando e sentiu uma série de coisas ali. Durante essa viagem, que ele calcula durou 1 hora, e depois foi levado pelos seus captores, sempre seguro, pelos braços, até o que ele viu ser um salão, bem amplo. Salão sem nenhum orifício, nem portas, nem janelas visíveis. Bem iluminado, mas sem luzes visíveis. E lá tinha um grupo, cujo número variava de acordo com o tempo. Um grupo de seres do mesmo porte dos outros captores, só que não tinham a vestimenta de voo. Aí ele reparou, apavorado, sentado lá, na beirada do salão, que esse grupo, a hora aumentava, a hora diminuía, como se houvesse uma porta atrás das costas dele. E ele preso ali, ficou observando, com a expectativa mais trágica. Mesmo porque ele, olhando para a esquerda, ele viu 4 cadáveres humanos. 4 pessoas desnudas, espichadas, sobre uma espécie de tablado, do lado esquerdo, a pouca distância dele. E ele garantiu que não estavam dormindo, não estavam feridos, simplesmente estavam mortos. Falei, eu trabalhei como padioleiro na Polícia Militar durante 2 anos. Eu sei bem identificar a pessoa quando está morta. E ele passou várias horas lá. O olhar dele vagueava através do salão, ele viu pinturas diversas. Só um pouquinho, pode interromper, pode passar, pode ficar à vontade, pode entrar. Só, problema não, tem interrompe. Se precisar, problema não. Daí a gente já está no meio. Vamos lá. Entender que está caindo muita luz. Retomando. Ele viu pinturas diversas na parede. Só aproveitando essa retomada, qual, se eu acho, nesses casos, se tem também, se dá para estipular mesmo que seja uma hipótese, qual é a finalidade, ou qual seria a finalidade desse sequestro, dessa abdução, né, como chama, eu andei olhando, qual seria isso, o que eles relatam, mas como que seria esse propósito? A explicação dessa atitude? Sim. Não é possível assegurar nada,
só no nível de hipótese. No meu caso, minha hipótese é que eles estavam estudando o comportamento do rapaz, assim como dos outros. Os outros podem ter sido mortos ou terem tido morte natural lá, devido ao ambiente estranho. Mas isso não se pode assegurar. É mais um indício que se casa com outros indícios. Não iguais, mas semelhantes. Então, esse rapaz estava apavorado pensando que tinha chegado a hora dele. E um dos homenzinhos que ele descreveu como sendo igual aos seus companheiros, era como se fossem clones, todos eles baixos, robustos. Isso. Muito barbados, com barba que ultrapassava a cintura, cabelo que ultrapassava a cintura e enchendo grande parte do rosto, de tal forma que ele viu só que eles eram de cor pálida. Tinham os olhos fundos, esverdeados, e todos falando uma língua estranha. Ele não entendia coisa nenhuma. Muito animados entre si. Pegaram a mochila dele, ele tinha uma mochila improvisada, que o terceiro homem deve ter pego no campo e levado para a parede. Lá eles amarraram a mochila e examinaram um a um todos os pertences dele. Modesto, ele é pobre, tinha uma muda de roupa, tinha comida como arroz, feijão, lata de sardinha, fósforo, tudo para o pescador utilizar durante as coisas. Tinha 2 ou 3 facões. Tudo isso passou de mão em mão entre os 10 ou 12 homenzinhos. E pegaram a identidade dele. Tudo que foi pego foi devolvido à sua bagagem, menos a identidade. E isso causou problema para ele, porque ele é a única identidade. O que foi devolvido para a bagagem eram as duplicatas ou triplicatas de dinheiro, caixa de fósforo, de roupa, etc. Mas a identidade não. Aí... Só de novo nessa ideia, nessa coisa da hipótese mesmo e tal. O que o senhor acha, ou o que o senhor, né, poderia deduzir, né, desses vários relatos, o objetivo deles com os seres humanos? É o que eu já falei. Nós só podemos formular hipóteses. No meu caso, que tem um pouco mais de informação do que o comum das pessoas, a minha hipótese é que eles estavam ali fazendo experiência, como eles fazem com outros, com seres humanos. Agora, a finalidade última é ainda mais difícil saber. Que tipo de experiência e o que eles vão fazer com os conhecimentos adquiridos. Mais difícil. Então, isso já tem 67 para cá, quantos anos são? 30, 40 e... Por aí você vê. 4 anos. Tantos anos e décadas se passam e ninguém consegue dar uma explicação unificada, plausível, e nem vai conseguir se os UFOs continuarem assim, com essa atitude evasiva, sorrateira, enganosa. Não vamos conseguir, salvo orientação divina. Né, pegando um pouco nessa ideia de já
né, de orientação divina. Por exemplo, na Bíblia existem esses relatos, por exemplo, do anjo. Tem alguma finalidade na descrição, por exemplo, das entrevistados? O senhor algum, por exemplo, falou, achava que era um anjo? Eu já ouvi, por exemplo, li algumas coisas de fantasmas, de vultos. Como tem algum tipo de parecência, por exemplo, se teria, aí também, sendo o senhor psicólogo, seria casos, por exemplo, que acho que é muito clínico, por exemplo, uma deformação da mente, sonho, delírio das pessoas, o senhor chegou a hipótese assim, ou analisar casos assim? Olha, existe uma coleção que envolve todas as explicações plausíveis. E sempre, dependendo do grau de estranheza, a primeira questão se refere ao grau de sanidade mental do observador. Ele está falando uma coisa tão absurda, tão fora de esquadro, que automaticamente leva uma pessoa a essa suspeita inicial. Mas se ela for estudiosa e despreconceituosa, ela vai estudar esse caso em profundidade, estudar outros e outros e outros, e aí vai ter mais base para comparar e avaliar o grau de credibilidade. Quando eu falo grau, significa que nunca existe 100% nesse grau. Ele pode se aproximar, mais ou menos. Alguns são notoriamente indignos de crédito. Eu mesmo já estudei vários. A própria pessoa depois confessou. Mas são casos mais raros. A maioria de enganos se refere à má interpretação, à falsa interpretação. A pessoa é honesta, ela é saudável e interpretou aquilo de uma forma estranha que, ao ser estudada, teve essa estranheza diminuída ou eliminada. Por exemplo, caso de avião comum, farol, eu mesmo já tive experiência. Um farol tão intenso que parecia fixo, intensíssimo, muito mais do que Vênus. Durou 1, 2 minutos. De repente aquele farol mudou de rumo. Aí é que eu notei que era um avião que estava se aproximando, com um farol, chamado farol anticolisão aceso, propositalmente muito intenso para evitar colisões aéreas. E, ao fazer o contorno da sua trajetória, ele se revelou avião, porque tinha as luzes de navegação tradicionais, etc. Depois veio até ruído, que se aproximou. Então, a margem... A fita está acabando, não, né? Mas aí, nesse relato aí intenso, com tantas possibilidades, existe nos casos analisados pelo senhor, ou mesmo como experiência, como se fosse uma conclusão, mas ainda é hipótese, nós estamos falando em hipótese o tempo todo, né? Existe algum caso, por exemplo, de uma outra forma de comunicação, a não ser o contato visual, não esse caso específico, sim, mas, por exemplo, uma forma de comunicação, por exemplo, de diálogo, de fala, verbal, esses casos seriam interessantes, até porque acho que são mais... Verbal? Isso, verbal e o como no caso do soldado foi, só que a língua dele, o conhecimento não era compatível com a língua praticada pelos outros, mas era verbal, só o som era audível. E em muitos outros casos, a comunicação verbal é citada. Numa minoria de casos, a comunicação chamada telepática, mente a mente, é citada também, às vezes de forma muito digna de crédito. Às vezes. Então, há de tudo, uma coleção imensa. A variedade é enorme. Aqui, eu me limitei a características dos aparelhos. Mas existem as características dos tripulantes que não estão aqui, no nosso baralho,
e que são mais variadas ainda. Além das características físicas visíveis, existem as atitudes, as diferentes atitudes que são apresentadas de caso para caso. Uns parecem que são neutros, quase indiferentes, outros parecem que tendem para a amistosidade, outros parecem que são hostis. Mas aí Por aí, pegando nessa ideia da hostilidade, da violência, eu fiquei assustado com esse livro. Tantas informações que tem, por exemplo, de contato, de violência e tal. Brincando e ironizando, mas para o senhor responder sério, a gente corre perigo, esse contato, qual que é essa relação com esses casos? O que o senhor já teve de concreto, de análise de caso, de entrevistado, que alguém sofreu alguma coisa e como a descreveu? Sim. Eu não sei até que ponto existe perigo agora. Mas eu estou suspeitando que no futuro, talvez próximo, o perigo para a humanidade seja generalizado, porque eles podem aparecer em massa, de repente, e colocar em prática planos que eles estão laboriosamente engendrando e nos escondendo. Então, o potencial de perigo, para mim, é uma realidade, baseado principalmente na falta de resposta à seguinte questão: por que que eles são tão ciosos de se esconderem? Por que que eles não se comunicam de fato e de forma definitiva? E propicia alguma prova, que eles só negam prova da própria presença, etc, etc. Isso é atitude típica de um tipo chamado subversivo. Ele está escondendo seus verdadeiros propósitos. Quem é honesto não tem razão de esconder, pelo menos tanto e tanto tempo seguido. Eles continuam. No comportamento dos ufonautas, há uma constante. Essa aí é que é o ponto de amarração. Eles podem variar de forma, de mensagens, de atitudes, mas não variam numa coisa: eles são quase 100% evasivos, sorrateiros. Pegando isso aí para concluir, para a gente fechar e fazer imagens, como que o senhor, por exemplo, define ou definiria a participação de governo? No caso, a experiência do senhor aqui no Brasil, se tem a... Em primeiro lugar, nunca me foi dada a oportunidade de questionar uma autoridade do governo de alto nível a respeito. Mas a simples omissão, não só do governo brasileiro, como de todos os governos do mundo, todos, omissão no sentido de informar bem, de atualizar os conhecimentos dos seus cidadãos sobre as ocorrências. Eles são omissos. Então isso pode ter várias causas. Uma delas é a própria ignorância deles. Como autoridade, eles não querem se expor à ideia de que eles são realmente ignorantes. Tanto ou mais do que nós, estudiosos. Eles são ignorantes mesmo sobre os UFOs. Agora, uns poucos que são mais atilados, etc., constituem minoria, que muitas vezes é afastada do centro de opinião, do centro de poder, com essa cautelosa atitude. Cuidado, não nos comprometa, não fala tudo que pensa, não fala tudo que sabe. Um ou outro que esteja em alto escalão do governo pode saber um pouco mais, porque teve acesso a mais dados e pode acreditar nesses dados. Mas ele se vê isolado como uma ilha no oceano, como eu me vejo. Mesmo sendo civil,
independente, supostamente independente, eu me vejo como uma ilha. Eu vou falar para quem certas coisas? Eles não só vão rir, porque eu não tenho medo de riso. Se eu tivesse, não estava estudando isso. Mas o riso é uma manifestação de descrença, que vai se espalhando. E esse espalhamento não é bom para a humanidade. Seria bom que a humanidade levasse a sério esse assunto. Não porque ela possa se defender, mas pelo menos pode se preparar psicológica e espiritualmente para as grandes surpresas que estão na próxima curva. Maravilha, tá bom, né? A análise da bibliografia mundial dos 5 continentes é suficiente para nos demonstrar que eles aparecem em todo e qualquer lugar. Por outro lado, eles manifestam preferências com relação ao tempo, como se fossem sazonais, mas não com periodicidade fixa. Eles escolhem locais, países, ou mesmo microáreas, onde ficam atuando durante algum tempo. E isso não exclui as grandes cidades. A Cristina tem um catálogo onde os primeiros casos demonstram exatamente isso. As primeiras entrevistas. Casos ocorridos em Belo Horizonte, em plena rua, em pleno quintal, ou até dentro da casa. Continuo? Continua, pode ficar à vontade. Então, mas em termos de proporção, as presenças dele, as zonas densamente povoadas, é muito minoritária, né, relativamente à presença no meio rural. Teria uma explicação ou seria só porque no lugar mais distante ele poderia permanecer mais? A explicação provisória que eu tenho é que eles fazem incursões na região rural com muito mais liberdade para obter os dados relativos aos seus objetivos experimentais. E que a densidade urbana não impede, mas torna menos conveniente a presença dele, tão numerosa como nos meios rurais. Isso, então, vem confirmar o que eu insisto em enfatizar. A evasividade é um fator comum a todos eles, independente de forma, de aparelhos, de tripulante, independente de tudo. Esse fator é comum a todos. Explica parcialmente isso. Por que que eles são muito mais comuns nas zonas rurais do que no centro urbano? Eles podem e já frequentaram tudo, grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Londres, Paris. Tiveram em todo lugar. Eles têm uma penetração muito grande, mesmo porque eles atuam em silêncio, geralmente em voos noturnos. Ficam invisíveis quando querem, na escuridão da noite, etc, etc. Mas, vez por outra, são percebidos, como aqui. Eles são flagrados numa atitude estranha. Sua presença, como foi perto da Assembleia, como foi sobre o edifício de INSS, estava lá um bicho lá. Agora, para concluir mesmo, agora... Eu vou ser mais direto por causa do fator tempo. Em primeiro lugar, há mais de 2 décadas que eu não acredito que eles venham de outro planeta, não.
Eles não são seres biológicos de outro planeta, não. Isso eu já declarei em 1999 com todas as letras, num congresso de ufologia. Mas a revista UFO mudou exatamente a frase principal, que eles não são humanos, mas não vêm de outro planeta. E logo em seguida eu falo, são seres incorpóreos, ou seja, sem corpo, que comandam um exército multivariado de outros seres, incluindo seres biológicos. Quer dizer, há um escalonamento, uma hierarquia entre eles, no topo da qual estão no comando os seres incorpóreos. Ele podia chamar de espirituais. Não tem corpo. E estão em qualquer lugar rapidamente. Tem inteligência. Aí é que vem a lembrança dos anjos, tal como descrito nos livros. Os anjos já foram criados assim, incorpóreos, mas são inteligentes. E alguns muitíssimos mais do que qualquer humano, né? E não tem necessidade de matéria para se locomover, para sobreviver. São imortais. Então eu acho que no comando desse exército estão os incorpóreos, que fazem misérias, inclusive iludem diretamente o cérebro humano, incutindo diretamente no cérebro certas visões e fantasias. E isso no topo da pirâmide. Abaixo existem vários outros tipos que eles estão sob a influência e o comando deles, inclusive esses que estão no fundo da Terra, como é o caso de Varginha e de muitos outros. Eles são meio humanos e meio animais. É uma miscigenação. Há um hibridismo, quem não sabe se decorre da evolução filogenética da própria natureza humana, ou se é fruto também de intervenção artificial dos mais poderosos para produzirem seres de carne e osso e manter esses seres sob o comando deles. E o caso do Varginha é um dos numerosos exemplos, ele está longe de ser único disso. Seres miscigenados com características humanas, né? Inclusive psíquicas, mas com características animalescas. Maravilha, a gente fechou. Ali eu tenho que mostrar um pouco de cada coisa. E chegar aos desenhos, vamos ver aqui. Não, pode ficar à vontade. Isso para a ordem, isso aí não tem problema não. Você pode comentar o que você quiser, porque isso aí depois vai ser editado mesmo. Comentar, mostrar, falar o que você quiser. Segura o favor. Você mexe com isso. Aqui, eu te encontro, como por exemplo esse. Um desses, Morro da Luta, esse. Isso eu sei que preencheu. Ah, é, professor? Deve ser essa letra aí. Nossa. Era a única que preenchia.
Chiquérrimo, ninguém preenchia para mim. Os milhões não estão achando aqui. Os mais acabados, sabe? Se possível, modelagem em plástico. Aí sempre. Eu queria. Ok, vamos lá então? Com a finalidade de obter dados confiáveis sobre os UFOs, nós procuramos seguir uma metodologia científica como o tipo do fenômeno não é compatível com a aplicação do método experimental, usado com muito mais precisão do que outros, nós usamos o método chamado de estudo de casos. Então levantamos caso por caso e vamos depois analisá-los individualmente e compará-lo com um conjunto de outros casos devidamente analisados. Esse método é muito comum, comumente usado nos ramos das ciências humanas e sociais, onde a aplicação do método experimental se torna difícil ou impossível. Então, com esse objetivo de seguir uma orientação científica, a gente tem que é a procura de dados confiáveis. Como a natureza do fenômeno exige, nós vamos com equipamento fotográfico, filmográfico, etc., já sabendo de antemão que dificilmente teremos oportunidade de fazer registro. Porque as aparições, além de imprevisíveis, as aparições de UFO são muito fugazes, rápidas. E, ao chegarmos para investigar determinado caso, nós vamos encontrar só traços de memória na mente do observador ou observadores. Nós não vamos encontrar, normalmente, traços de mais nada. Então, no caso, a psicologia ajuda, né, porque dá um pouco mais de habilidade para tratar desse tipo de imagens de memória. Nós fazemos, então, a entrevista pessoal, porque
A entrevista por tabela, como todo mundo sabe, pode conter várias distorções, ainda que involuntárias. E a entrevista pessoal nos permite o questionamento de dados, inclusive aparentemente insignificantes, mas que para o estudo do problema podem ter significado. E também a entrevista pessoal nos permite a observação do comportamento do observador enquanto é entrevistado. Esse comportamento envolve o teor do caso que ele conta, mas também envolve uma observação do estado emocional dele e das graduais mudanças nesse estado quando o caso tem um conteúdo emocional muito alto, como é, por exemplo, como o sujeito na noite ficar amedrontado diante da luz ou do aparelho que está em cima dele. Ele vai denotar um resquício desse medo ou pavor ao recontar o caso. É importante, então, a gente estar atento para as variáveis emocionais contidas no relato. E também outros meios de expressões, porque conforme o professor Pierre vai explica muito bem, o corpo fala, o corpo todo contribui para a transmissão da mensagem. Muitas vezes a pessoa está falando uma coisa e o olhar está falando outra. A dissonância, outras vezes a coerência, a expressão facial, a postura, os gestos, a mímica, tudo isso enriquece uma entrevista pessoalmente feita, principalmente quando o entrevistador é psicólogo, que ele conhece um pouco da técnica e da arte da entrevista que ele aplica quase diariamente. Então, com esse objetivo, é que nós temos viajado através de 32 anos consecutivos para ter a garantia de obter dados tão fidedignos quanto possíveis, obtidos em relato, olho no olho, obtidos nos mínimos detalhes, na medida do possível, que às vezes a pessoa viu poucos detalhes. E aí, a gente vai reconstituindo, através do interrogatório, que não tem nada de policial, mas não tem nada de pressão, de suspeição, interrogatório limpo. A gente vai conseguindo estabelecer um acordo, um nível de confiabilidade com o entrevistado, para que ele conte aquilo que realmente ele percebeu, ainda que seja distorcido do ponto de vista objetivo. Às vezes ele viu uma coisa e não sabe como descrever, etc. Então, para enriquecer o relato, que é normalmente gravado, conforme vocês vão ver nessas quase 500 fitas, para enriquecer, nós recorremos ao desenho, sempre que recomendável. O desenho é feito pela pessoa, ela própria delineia, geralmente com traços muito primitivos, que são pessoas pouco letradas, pouco treinadas, mas isso não invalida, mesmo porque a gente vai marcando as partes e ela assinala com números,
E aqui nesses números aparece a descrição daquilo que ela descreveu, sucinta. Aqui, se estava apagado ou aceso, essa parte. Aqui o código numérico, que consta de uma tabela de catálogo de cores que nós sempre levamos como equipamento usual. E a tradução por escrito. Laranja, amarelo claro, amarelo, amarelo. Né? Assim por diante. Na medida em que a gente consegue... Acabou, bicho. Quer? Deu?